O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria. Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como poderemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, celebramos hoje os fiéis defuntos. Qual é a categoria desta celebração? É uma memória facultativa? É uma memória obrigatória? É uma festa? Ou é uma solenidade? Vejam que o título, né? Comemoração dos fiéis defuntos. É uma comemoração. Uma coisa particular. Não é uma solenidade, nem sequer festa. Não tem glória, nem tem credo. Mas tem um porte de importância na liturgia que, mesmo que caia no domingo, deve se celebrar. Veja, mesmo que caia no domingo, tem que se celebrar. Então, veja, ela toma ares de solenidade. E por que não tem isso tudo? Pela discrição que deve ter esta celebração. Celebramos os fiéis defuntos. Recordamos o mistério da morte. Deus nos criou para a vida, por que temos que morrer? Percebe? O que é a morte? A morte é a separação da alma do corpo. E São Tomás, observando a doutrina de Aristóteles, vai dizer que o homem é uma unidade substancial. É uma substância, é um só ser, mas é composto de matéria e forma, de corpo e alma. E em toda a natureza, tudo, este ambão, esta planta, os animais, são compostos de matéria e forma. A matéria e o corpo deles, a forma, uma alma, que não deve ter o sentido de alma espiritual, mas de um princípio de animação. E quando eles morrem, acabou. Não tem nem mais corpo que vai se deteriorar, nem a alma está mais ligada ali. Não tem mais um princípio de animação. E com o homem é a mesma coisa? Com o homem é diferente, porque a alma é espiritual. Então ela tem a subsistência nela mesma. Então a alma subsiste mesmo sem o corpo. Já o velho Aristóteles tinha admitido. A alma racional exige subsistência. Veja que coisa fantástica, hein? Um pagão. Pagão não é sinônimo de ateu, hein? Cuidado. Pagão porque eles vinham da paga, das aldeias, né? Chamados pagãos. Então não tinham propriamente uma religiosidade. Mas não afirmavam o ateísmo, não negavam a Deus. Né? Hoje a palavra tomou quase que um sentido único, né? Então, a separação do corpo e da alma, ambos criados por Deus. Né? E a morte repugna. Por que a morte repugna? Por que nós não queremos ser alma do outro mundo? Por quê? Porque nossa alma foi feita para estar no corpo. Daqui a diferença absoluta
extremamente fundamental entre catolicismo e espiritismo. A alma não sai vagando por aí para procurar outro corpo, não, para reencarnar. Nós cremos na ressurreição. A ressurreição exclui a reencarnação. Duas coisas completamente diferentes. Então, nossa alma subsiste e um dia ela será unida novamente ao corpo, por ocasião do juízo final. Essa é a doutrina da Igreja Católica. Mas voltando, né? Porque a morte, diz o apóstolo São Paulo que a morte entra no mundo por causa do pecado. É um dos dons preternaturais. O homem tinha dons naturais, preternaturais e sobrenaturais. Com o pecado original, mantém os dons naturais, uma alma, um corpo, né? Mas perde os dons sobrenaturais, a graça de Deus, os dons do Espírito Santo, vai tudo por água abaixo. E os dons preternaturais, que aperfeiçoavam a natureza humana. Entre estes, a imortalidade. O que não quer dizer que não passaríamos pela morte, mas a imortalidade de respeito a não ter o trauma da morte e não sofrer a segunda morte. Quando é dito a Adão e Eva, não comer daquele fruto porque morrereis, o demônio vem e diz, não morrereis, sereis como deuses, conhecereis o bem e o mal. É um sofisma, é uma mentira do demônio. Não morrereis, não vai cair duro para trás, mas morrereis, perdereis a vida da graça, perdereis todos os dons sobrenaturais. Veja, é o sofisma, é a mentira. Então a morte entra no mundo pelo pecado. E pior do que morrer, que esse corpo ser sepultado e se desfazer, é morrer para a vida eterna. Esse é o problema. Passar pela morte natural, né? Quantos santos até a desejaram, porque ela é o veículo para estar com Deus. Então estou pronto, quero ir. Não estou aqui justificando suicídio, nenhum santo se suicidou, né? Não existe isso. Mas desejar estar com Deus, não é desejar a morte, desejar estar com Deus. Então, quem tem esse espírito, né, está pronto, né? Mas o homem pecando foi submetido à morte. E como disse, né, mesmo justos não poderiam ir para diante de Deus. Por isso o Antigo Testamento fala do Sheol, né? Um lugar de dormição onde os justos do Antigo Testamento ficavam. E como é que se resolve isso? Não tem solução, né? Humana. Os homens não podem pagar pelo pecado que fizeram. Passa-se o Antigo Testamento todo oferecendo bodes, carneiros, bois, pombos, né? Que é um sinal que o homem oferece a sua pobreza, né? E quer se unir a Deus. Mas não restaura a união com Deus. Então, o que é feito? Só há uma saída. Deus tem que salvar o homem. E na sua pedagogia, Deus se faz homem. E é igual em tudo ao homem, menos no pecado. Porque se ele fosse igual ao pecador, já não seria Deus, né? E se fosse pecador, ele não poderia restaurar a condição humana. Ele tem que ser essa vítima pura, que se oferece a si mesmo e morre. Deus que não morre, morreu na cruz. Isso é um mistério que celebramos na Sexta-feira Santa. E desce à mansão dos mortos. E ali é Ele que abre as portas desta mansão dos mortos para que todos se salvem. E deixa instaurada na igreja todos os elementos para a nossa salvação. Os sacramentos, sobretudo a Santa Missa, a confissão, onde recebemos, né, o perdão dos pecados, tão necessário, né? E deveria, a meu ver, ser mais cotidiano, não é? A pessoa cresce na frequência ao confessionário, quanto mais ela é capaz de fazer um bom exame de consciência. Ah, não tem pecado. São João diz, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, nas suas cartas, né? Então, nós precisamos meditar bem isso. E veja
as palavras de Jesus hoje, né? Não se perturbe o vosso coração. Quantas vezes ficamos perturbados com a tristeza de os nossos entes queridos irem embora, não é? E mais ainda, como estão? Como é que eles estão? E Jesus faz ver que ele é o Salvador, né? Quando lhe perguntam, mas não sabemos para onde vai. Vê que Jesus já está se despedindo, né? Como conheceremos o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês conhecem? Aqui, o caminho sou eu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim, porque Ele ofereceu o sacrifício dele mesmo como vítima perfeita, pura, de valor infinito, que podia pagar pelos pecados de todos os homens. Isso só Cristo podia fazer. Nenhum santo, por maior que fosse. Somos todos devedores de Cristo. Então, a grande misericórdia de Deus, o Deus que não morre, morreu por nós. O Deus que não morre e que não pode sofrer, sofreu por nós, morreu por nós enquanto homem para a nossa redenção. De tanto amor, não é? De tanto amor pelo ser humano, pela criatura. Mas, mesmo com esse aparato todo que ele deixa na igreja, primeiro podemos morrer mal, né? Aí é trágico, né? Morrer sem a graça de Deus, né? Aí, infelizmente, é condenação eterna. Por isso, a luta do cristão, sobre todas as coisas, é manter-se em estado de graça. É não estar no pecado mortal. Não ter na consciência um pecado mortal. É a luta que o cristão tem que ter, não é? As armas estão aí, né, para o combate espiritual. Mas, mesmo assim, podemos estar em estado de graça, mas ainda guardar algum amor ao pecado. Termos alguma impenitência, né? Termos expiado mal o nosso pecado. Quem se confessa tem o perdão do pecado, é certo, e pode ter o perdão da pena temporal. Todo pecado gera uma pena. Todo crime não gera uma pena? O jeito roubou, saltou, quebrou as coisas, aí a pena. O juiz pode mandar para a cadeia, pode mandar fazer um serviço social, pintar umas paredes, lavar uns banheiros, né? Tem uma pena, por mais simples que seja. Então, quando você se confessa, você recebe a penitência. O cumprimento da penitência, com amor, com desapego do pecado, pode alcançar o perdão da pena temporal. O que digo a vocês não é muito fácil. Via de regra, nós guardamos algum apego e alguma impenitência. Isto gera uma pena que, se não for expiada neste mundo, deverá ser expiada na vida eterna. E a igreja, gozando do poder que Cristo lhe deu, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Olha ao poder que Jesus dá a Pedro e a igreja também. A igreja então concede a coisa chamada indulgência, que muita gente talvez só saiba da indulgência, que foi a questão para brigar com Lutero, queria brigar com a igreja. A venda de indulgências, que de si mesmo é uma grande bobagem. Indulgência não se pode vender. Não se pode vender a missa. Não se pode vender a confissão. Não se pode vender o matrimônio. Que alguém pague alguma coisa para ajudar o padre ou a igreja, está certo. Mas não se vende. Não tem preço, é sagrado. Percebe? O que o cristão faz com espontaneidade, né? E a igreja tem que pagar suas contas também neste mundo, tem que pagar funcionários. Mas de si mesmo, os sacramentos não estão à venda, porque não se pode vender. Não é? Então, a igreja faz a indulgência. O que é a indulgência? Perdão, não do pecado. O perdão do pecado é no confessionário. Perdão da pena temporal. A pena, a impenitência, aquilo que não cumprimos bem. E se não cumprirmos, né, você, por exemplo, pode alcançar a indulgência para você, rezando o terço em voz alta em comunidade. Tem indulgência parcial para aquele que usa o crucifixo, a medalha de Nossa Senhora, reza o Ângelus. Tudo isso tem indulgência. São 70 ocasiões de indulgência, de perdão das penas temporais. Quem quiser
procura na internet lá, Manual das Indulgências. Tem um livro, e quem for esperto na internet aí, vai encontrar o PDF ou o texto no site vatican.va. Né? Então está lá. Hoje tem até de graça. É uma coisa incrível, né? Então, hoje, a indulgência é diferente. A indulgência é para essas almas que estão no purgatório e que não devem ser poucas. É o destino mais provável para aqueles que amam a Deus. Porque ir direto ao céu é coisa dos santos, né? Que vamos comemorar amanhã. Veja como é que é o mês de novembro, hein? A igreja está sendo celebrada. Celebramos hoje as almas do purgatório. Amanhã, quer dizer, devia ter sido ontem, dia 1º, mas não é mais feriado no Brasil. Não pode fazer feriado demais, mas já criaram outro feriado para o dia 20 de novembro. Aí pode. Mas o dia 1º, todos os santos, aí não podia. Fizeram um acordo, tiraram. Aí botaram um feriadão agora, maior ainda, né? Coisa do Brasil. E, então hoje, a indulgência, para quem está em estado de graça, e reza pelo Papa, vamos rezar no final da missa, credo, Ave Maria e Pai Nosso, pode aplicar a indulgência a um dos seus falecidos. E essa indulgência, 7 dias, do dia 2 até o dia 8, até a próxima sexta-feira. Então, a cada dia, você pode oferecer essa indulgência plenária. Caso você alcance essa indulgência, a alma que recebe essa indulgência está livre do purgatório. Livre do purgatório. Vai ao céu. E certamente, quando chega ao céu, vai interceder por nós, não é isso? É a comunhão dos santos. É uma das facetas da comunhão dos santos, né? O Catecismo da Igreja Católica diz que é a comunhão dos santos. Nós que participamos das coisas santas. Temos a comunhão, por exemplo, na missa. Não é só a comunhão de comungar a hóstia, não. Mas comungamos nas coisas santas. Participamos das coisas santas. Recebemos os sacramentos. Fazemos nossas orações. Recebemos o catecismo, né? A mesma fé. Tudo isso aí são as coisas santas. E a comunhão dos santos, que une os estágios da igreja. Igreja terrestre, também chamada militante, porque é a milícia, não é a milícia que está por aí não, mas a milícia, né, que combate neste mundo pela graça de Deus. A igreja padecente, a igreja do purgatório, e a igreja triunfante ou celeste, são os santos, não precisa de mais nada. Estão diante de Deus, tem tudo. Quem tem Deus, tem tudo. E eles têm Deus no grau mais elevado que se pode ter. Por isso amanhã estaremos celebrando todos os santos. Hoje nós vamos rezar pelas almas do purgatório. Amanhã vamos pedir a intercessão dos santos. Olha aí como é que a graça de Deus gira, não é? Nesses estágios da igreja. A igreja que tem as fronteiras não neste mundo, passa deste mundo. A igreja está no purgatório. A igreja está no céu. Por isso há essa grande comunicação de graça, né? Os textos de hoje são muito bons, não é? Nos falam bastante. O livro da sabedoria, né, falando da morte, né, parece que o justo foi desgraçado, né? Eu me lembro disso, muitos mártires, né, que morreram pela fé. Teve fé, mataram ele, não adiantou nada. É a visão humana. Aquele que derramou seu sangue vai para o céu. Como a igreja reconhece isso, né? Os primeiros mártires, os mártires celebramos ainda uns dias atrás de Uruaçu e Cunhaú, né, onde até arrancar o coração de um homem, né? Aqui no Brasil, né? Os holandeses, né? Arrancaram o coração do homem e ele, louvado seja o Santíssimo Sacramento. Veja que morte, dolorosa, mas estupenda, hein? Última palavra, louvado seja o Sacratíssimo Sacramento. Então, a morte é o caminho para a vida eterna, né? Soubermos. E a leitura do Apocalipse São João, que tem uma frase extraordinária: eis que faço nova todas as coisas. Esse é o sentido da renovação. Não é que Deus faz coisas novas, Ele torna tudo novo. Ele pode tornar nova a nossa vida. Ele pode refazer a nossa vida de pecado. Ele pode restaurar essas penas. Então, veja, na Igreja Católica, nós temos um arsenal espiritual que, se soubermos aproveitar, vamos
já viver aqui realmente o reino de Deus, nos prepararmos um dia para estar diante de Deus. E o Evangelho, como a promessa de Cristo, na casa de meu Pai tem muitas moradas. Não vai faltar casa para nenhum que queira realmente ser amigo de Deus. Na casa de meu Pai tem muitas moradas. Sinto falta, sim, do livro dos Macabeus, que é uma das leituras possíveis, mas nunca vem, né? Que Judas Macabeu, depois de um combate, vê que os soldados mortos traziam ídolos que eles pegaram no outro combate. Justamente aqueles morreram, porque cometeram a idolatria, colocaram alguma coisa no lugar de Deus. E Judas Macabeu vê que eles morreram e morreram mal. Percebe? Morreram e morreram mal. O que é que ele faz? Isso aí não tem jeito, não. Faz uma coleta e manda oferecer um sacrifício em Jerusalém pelos mortos. Olha aí a oração pelos mortos no Antigo Testamento. Mas por que os evangélicos não têm isso então? Porque eles tiraram esse livro fora, Lutero tirou. A polêmica de Lutero com os livros deuterocanônicos parte do problema do purgatório. Ele botou lá 95 teses na porta da igreja e chamou para o debate quem quisesse. Aí foi lá um monsenhor e acabou com ele no debate sobre o purgatório. Qual era a argumentação do monsenhor? O livro dos Macabeus. Ele, com raiva, viu que esses livros foram escritos fora de Israel, não eram reconhecidos por alguns judeus, então esses livros não valem. Era esse o caráter de Lutero. Então, é um testemunho já no Antigo Testamento, no Novo Testamento várias vezes, né? Não saireis de lá até pagar o último centavo. Jesus disse, é uma das passagens que mostra o purgatório, quer dizer, há uma expiação. E as almas do purgatório não podem fazer mais nada por si mesmas. O tempo de fazer alguma coisa aqui, por cada um de nós, é agora. É esta vida. Foi para o purgatório? Graças a Deus. Não foi para o inferno. Foi muito bom. Mas tem penitência. O que os místicos conseguiram saber do purgatório é que é um lugar de muito sofrimento. Mas tem a esperança. Purgatório, limbo, né, que não é definido pela igreja, e inferno, todos eles têm a pena de dano. O que é a pena de dano? Daí que vem que se dane, né? É não ter Deus. Não tem Deus no inferno. Para sempre. Esta é a dor da alma. Sabe que foi criado para Deus, mas voluntariamente rejeitou a Deus. Deus respeita a nossa liberdade. Ele que tenta nos salvar até o último momento. No purgatório tem a pena de dano? Tem. Não tem Deus, mas tem a esperança. E mais do que a esperança, a certeza que vai chegar no céu. Lutero também ensinou a bobagem que do purgatório podia se cair ao inferno. Teólogozinho ruim mesmo, né? Não. Purgatório, as almas, santas almas do purgatório estão salvas. Né? Estão salvas. Agora, tem um período de purgar, né? Um dos casos da vida de Padre Pio, ser santo tem esse problema, vê coisa, né? Viu? Apareceu de uma alma do purgatório. E disse, Deus disse que o Senhor tem poder, autoridade para me libertar do purgatório. Muito bem, meu filho, amanhã estou celebrando a missa e você vai ser livre do purgatório, neste momento. E a alma foi-se embora. Ai, meu Deus, eu vou ter que ficar até amanhã no purgatório. Até amanhã. Porque o tempo é diferente, é uma duração. E claro, quando se está sofrendo, o tempo nunca passa. Não é? Então, grande obra de misericórdia podemos fazer. Façam nesses dias a prática da indulgência plenária. Indulgência plenária. Por que é plenária? Porque perdoa toda a pena temporal pelas almas do purgatório. Convido a fazerem força, né, de assistir missa nesses dias, né? Façam uma força. Puder vir aqui, na cidade, onde vocês estiverem em condição de ir. Vão lá, assista a missa, comunga e depois, no final da missa, reza Pai Nosso, Ave Maria e o Credo, pelo Santo Padre e o Papa. São essas as condições para ganhar a indulgência plenária. Também a visita ao cemitério. Quem for ao cemitério e rezar pelo Papa, aí não precisa nem da missa. Visitou o cemitério, está em estado de graça, lógico. Visitou o cemitério, rezou pelo Papa, Pai Nosso, Ave Maria e Credo, alcança também
a indulgência plenária, tá certo? Então, a cada dia, de hoje até sexta-feira, temos ocasião de fazer esse grande gesto de caridade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.